Itens da cesta básica e de TV, som e informática apresentaram as maiores quedas. A carne bovina, por exemplo, foi um dos produtos que tiveram queda nos preços. No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é de 4,65%, o menor valor para o mesmo intervalo desde janeiro de 2021. Além das carnes, a batata inglesa, óleo de soja, cebola e tomate foram os itens da cesta básica com os preços mais reduzidos. E no lado das altas se destaca a cenoura e o ovo de galinha. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está no microfone da Rádio Bandeirantes, você que até agora acompanhou com a Thaís Freitas, com o Cláudio Humberto, com todo o time do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o programa O Jornal Gente. E a partir de agora, nesta quinta-feira, 13 de abril de 2023, vai saber o que é destaque na nossa região, vai ficar por dentro do que acontece em Campinas, na região metropolitana e também, claro, passando pelo noticiário político local e nacional aqui no Bastidores do Poder. Eu sou Heitor Freire e até às 11h30 da manhã você também participa com a gente na nossa programação através do WhatsApp, o 19971021493. 97102-1493. Você pode mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, comentando também os assuntos que são levantados ao longo da manhã de hoje aqui na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, programa que tem na mesa de som Danilo Capucci, na central técnica Lucas Pessoa e Gil Kleber, e você nos acompanha em AM 1170, em FM 85.7, e também você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Já segue a nossa página no Facebook, é o facebook.com/rbcampinas857, RB Campinas 857. Você ouve e acompanha com imagens também a nossa programação pelo aplicativo Band Play e pelo site bandmulti.com.br. Você que nos ouve no trânsito mais cedo, de repente passou pela rodovia dos Bandeirantes, viu uma grande movimentação, um congestionamento e olha, foi realmente um momento de tensão registrado mais cedo na manhã desta quinta-feira. Uma perseguição policial provocou um congestionamento na rodovia dos Bandeirantes, no trecho que passa pela cidade de Campinas, pista sentido interior no quilômetro 88. Tudo começou com uma ordem de parada não respeitada ainda na rodovia Santos Dumont, na saída do Jardim Itatinga. Estava passando um veículo, um Kia Soul prata com 5 pessoas dentro. A polícia militar pediu para que fosse feita a parada, eles aceleraram, foram até a rodovia dos Bandeirantes, abandonaram o veículo ali no quilômetro 88 e depois fugiram a pé para a área de mata. Um deles já está preso, estão nesse momento, inclusive, os policiais averiguando o motivo dessa fuga. O carro em que eles estavam não tem queixa de furto nem queixa de roubo, mas havia uma ligação direta, ou seja, foi feito ali um esquema para conseguir ligar o motor do veículo, que pode ser um indicativo de que o carro tenha sido roubado ou furtado, mas ainda não tinha naquele momento alguma informação sobre isso, por não ter a queixa por parte da vítima. Nesse momento, na rodovia dos Bandeirantes, você que passou mais cedo, viu movimentação com viaturas, helicóptero Águia no ar. No quilômetro 88, a pista já está liberada, a movimentação já é normal. Agora, tem um outro trecho da rodovia dos Bandeirantes, nessa quinta-feira, complicada para o motorista, que está congestionado.
Atenção a você que está a caminho da capital paulista, são 4 quilômetros de lentidão na pista sentido capital da rodovia dos Bandeirantes, entre o quilômetro 54 e o quilômetro 50, trecho que passa por Jundiaí por excesso de veículos. Nesse momento são 4 quilômetros de lentidão, trecho atípico nesse momento, um local onde normalmente nesse horário não há esse tipo de lentidão, de congestionamento. Há também registro de trânsito nesse momento na rodovia Anhanguera, também no espaço que passa por Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, também por excesso de veículos, e na Dom Gabriel, entre os quilômetros 62 e 64, também com congestionamento sentido Itupeva. Motorista nas rodovias que cortam o interior de São Paulo tendo dificuldades na manhã desta quinta-feira, e ao longo da nossa programação nós vamos atualizando você que nos ouve em AM 1170, em FM 85.7. Comigo também, Tiago Prudente, daqui a pouquinho vai participar com as informações, as análises, os comentários dos assuntos mais importantes da manhã desta quinta-feira. Hoje nós vamos abordar a situação de epidemia que Campinas assume em relação à dengue depois da confirmação da primeira morte, um idoso de 86 anos, morador da região do Taquaral. Mas essa primeira morte, de certa forma, ela joga luz a um problema que já existe na cidade, com casos que vão se acumulando, pacientes que vão procurando atendimento na rede pública e também na rede particular, e nós vamos entender o que significa isso e como a prefeitura está lidando com os possíveis criadouros, que é a melhor forma de combater o mosquito Aedes aegypti e assim tentar evitar que essa doença se propague cada vez mais no território da cidade. Nós vamos falar também sobre o projeto do governo federal para taxar as empresas da importação de produtos, principalmente vindos da China, o que isso significa para o nosso bolso, o que isso vai mudar na relação comercial e como as empresas brasileiras estão também comprando essa situação. Estão comprando essa briga para que o governo federal traga também uma resposta para a queda nas vendas nesse momento do mercado interno. E olha, a gente vai atualizando também você sobre o trânsito na cidade de Campinas. Hoje tem uma interdição, informação que você confere também no portal bandmulti.com.br. É um bloqueio já instalado nesse momento no Jardim Chapadão. A Indec bloqueou às 8h30 da manhã e vai seguir até às 4 da tarde. Um trecho da rua Dona Luísa de Guzmão, no Jardim Chapadão, em função de uma obra que vai ser realizada pela Sanasa. É uma obra, na verdade, de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, mas na rede de água pluvial. Então, você que passa pelo Jardim Chapadão, a rua Emílio Lang Júnior e a rua José Ramon Aboim Gomes, elas estão com essa interdição no trecho justamente da rua Dona Luísa de Guzmão. Então, entre essas duas ruas, a Emílio Lang Júnior e a José Ramon Aboim Gomes, trânsito interditado, apenas trânsito local e também das equipes que estão fazendo essa manutenção. A Indec programou o desvio no sentido bairro pelas ruas Emílio Lang Júnior, Dário Pompeu de Camargo e José Ramon Aboim Gomes. No sentido bairro centro, os motoristas devem desviar pelas vias José Ramon Aboim Gomes e pela rua Emílio Lang Júnior. O bloqueio também impacta temporariamente o trajeto da linha 355, que é a linha Vila Gênesis do ônibus urbano de Campinas. Os agentes da Indec estão no local, implantaram sinalização para orientar os condutores e também você que utiliza o transporte coletivo. No portal bandmulti.com.br você tem mais informações sobre essa e outras situações que acontecem na cidade de Campinas e região. São 10h09. Tiago Prudente se juntando também ao nosso Bastidores do Poder na manhã desta quinta-feira. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, Tiago, nós vamos daqui a pouco trazer destaques também locais, regionais, com relação às medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades com relação à segurança nas escolas. Ontem trouxemos o caso da cidade de Morungaba, que adiou as aulas e suspendeu as atividades escolares até sexta-feira, pelo menos, para que haja um reforço no policiamento.
Mas antes nós vamos trazer também os destaques nacionais da política brasileira. Então continue com a gente até as 11h30 da manhã. Você vai ter muita informação e análise também do que acontece na manhã de hoje. Mas antes queria trazer um destaque político, Tiago, você que vem acompanhando muito de perto os bastidores da política brasileira, e há uma mudança importante com relação à presença do chamado Centrão dentro da Câmara Municipal, dentro do Parlamento. A informação é a seguinte: União Brasil, Progressistas e mais 7 partidos se juntaram para formar o maior bloco político da Câmara dos Deputados. Esse grupo também é formado pela Federação PSDB, Cidadania, Avante, Patriota, Solidariedade e partidos de esquerda como o PDT e o PSB. Liderado pelo presidente da Câmara, o bloco conta com uma força expressiva na casa, com 173 deputados. A iniciativa de atrair partidos de direita, centro e da base do governo é uma reação de Arthur Lira à criação de outro grupo que rachou o chamado Centrão. Podemos dizer que mudou de nome o Centrão, ou tem algo novo acontecendo na política, na sua análise desse momento da junção desses partidos todos na Câmara e também no Senado? Tiago. Olha, Heitor, eu acho que a gente já está de olho em 2027, que é quando acontece a próxima eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Por isso, a formação de um outro bloco dentro do Centrão. O Centrão, a gente tem que lembrar que nunca foi homogêneo. Quando eu digo que não é homogêneo, ali a gente tem deputados de diversos espectros políticos, com diversos interesses. Então, o Centrão, ele muda de cara conforme a banda vai tocando. Então, esses deputados já começaram a pensar na eleição de quem vai substituir Arthur Lira. O primeiro movimento foi criar um grupo de antagonismo a Arthur Lira, com MDB, republicanos e outros partidos formando esse bloco de oposição, que pegou até o presidente da Câmara de surpresa. Quando eu falo oposição, não é basicamente uma oposição, mas é no sentido próprio ali de fazer um antagonismo com o presidente da Câmara. E aí esse bloco se formou e basicamente se esse bloco, se Lira não tivesse formado um outro bloco, esse bloco teria ali nas mãos o poder para decidir relatorias, indicar nomes para as principais comissões, porque na Câmara funciona dessa forma. Lira, então, se articulou, surpreendeu inclusive o Palácio do Planalto, porque via nesse outro bloco que surgiu alguém que poderia fazer um contraponto à Lira. O Planalto não se envolveu nessas negociações, mas quando viu que Lira conseguiu criar um bloco maior, ficou surpreso. E o presidente da Câmara mostrou a sua força política, porque ele uniu tanto partidos de direita quanto partidos de esquerda, inclusive partidos da base do governo. Lira, então, conseguiu criar esse maior bloco e agora controla as principais indicações de comissões da Câmara dos Deputados, relatorias de projeto e ganha força sem dúvida nenhuma. Isso significa, Heitor, que esses partidos vão votar exatamente como Lira quer? Aí já é outra história, porque ali a gente tem partidos da base do governo, que sem dúvida nenhuma, por exemplo, o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Você acredita mesmo que se Lira for votar contra um projeto do governo, o PSB vai votar contra o governo? Eu acho muito difícil. O PSD de Gilberto Kassab, que tem ministérios também no Planalto. Então eu acho que é mais uma questão interna da Câmara dos Deputados, de forças que estão testando aí para ver como é que chegam em 2027, já pensando na substituição de Arthur Lira, que tem 2 mandatos e tem que sair da presidência da Câmara, do que propriamente dito algo relacionado às votações de projetos do governo, porque ali é uma demonstração de força interna para ver quem vai ficar com comissão, quem vai ficar com relatoria, mas é preciso pontuar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrou mais uma vez que controla e sabe muito bem fazer política dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Da política nacional, Tiago, queria trazer também o debate para a política local, porque a gente sabe que os reflexos do que acontece em Brasília também acabam saindo da capital federal e também chegando
até a política local. Você acredita que de alguma forma isso possa ter um impacto nas organizações políticas da região? De alguma forma isso pode impactar também a presença dos deputados da região que estão em Brasília? Como é que você entende que isso, de certa forma, pode ter também um reflexo na política local, ou isso acaba não entrando na nossa realidade? Eu acho que isso fica um pouco longe da nossa realidade, Heitor, porque é uma questão interna da Câmara, é mais uma disputa de poder para ver quem fica com tal cargo, quem fica com tal comissão, porque tem muito isso na Câmara, né? O presidente, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, de legalidade, as diversas comissões que existem, cada uma tem um peso diferente. E você poder comandar uma dessas comissões traz muito prestígio para um deputado. Então é mais uma articulação dessa maneira e para os partidos também, nesse sentido, do que propriamente dito a interferir no tipo de política ou no tipo de posição que esses deputados têm. Até porque, como eu disse, o Centrão é muito homogêneo, tem gente de todos os espectros políticos, então é aquele negócio, eles se unem em torno dos seus interesses, mas quando os interesses divergem, eles se separam sem problema nenhum. Então é mais uma questão organizacional da Câmara, interna da Câmara, do que propriamente dita um posicionamento político. 10 da manhã, 17 minutos, já que falamos da política local, ontem tivemos uma sessão da Câmara dos Vereadores e não foram muitos os projetos discutidos pelos parlamentares de Campinas. Depois da sessão da última segunda-feira, que ganhou uma enorme repercussão em função do aumento dos salários dos vereadores, ontem podemos dizer que foi uma sessãozinha light, com um projeto de lei que foi aprovado em definitivo, de indicação do vereador Fernando Mendes, do Republicanos, que determina o plantio nas hortas escolares e utilização nos cardápios das escolas da planta alimentícia não convencional Ora Pro Nobis. O projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. Uma sessão bem paz e amor e com poucos assuntos debatidos pelos parlamentares de Campinas, além dessa lei que tem um impacto ali bem pouco expansivo, bem localizado, né, Tiago? 10 da manhã, 18 minutos. Tiago Prudente com a gente. Pois não, Tiago? É aquela pauta que a gente olha e fala e questiona a produtividade dos vereadores, né, Heitor? Você olha e fala, gente, o que vai ser votado hoje? Bom, a gente tinha esse projeto da Ora Pro Nobis aí, que eu acho que tem a sua importância, tem muita gente que consome, é importante discutir, e eu acho que aí é uma opinião, não estou aqui fazendo críticas ao projeto. Se nós tivéssemos em Campinas a discussão de outros projetos também que mudam a vida da cidade, problema nenhum, mas o único destaque da semana ser o projeto da Ora Pro Nobis, assim, chama muita atenção. A gente teve 3 projetos votados essa semana. Ora Pro Nobis, a questão da multa para fiação e um projeto que também foi votado ontem em primeira votação sobre a questão de um 13º salário para os beneficiários do cartão Nutrir aqui em Campinas. Então é muito pouco, gente. Para uma Câmara de Vereadores é muito pouco e a gente tem que cobrar para que projetos sejam votados. O restante dos projetos foram todas honrarias, diploma ao mérito, concedendo diplomas às pessoas. Claro que as pessoas merecem, só que aí a gente fica questionando, será que vale pagar tudo isso para um vereador, para essa produtividade? As pessoas querem ver a discussão referente à vida delas, aquilo que vai impactar a vida delas, projetos que impulsionem Campinas para o futuro. E às vezes eu acho que os vereadores ficam muito preocupados, e acho que é importante também, com um buraco na rua da esquina, e esquecem de pensar projetos para que a nossa cidade melhore a longo prazo. Isso é importante. Só que aquela história, né? Pensar a longo prazo geralmente não dá voto, né? Agora, diferente de outras votações em anos anteriores, quando se teve o aumento do próprio salário dos vereadores,
Dessa vez a gente não vê grandes manifestações no plenário da Câmara, na plateia da Câmara Municipal. A gente não vê protestos em função do que aconteceu. Isso significa que, de certa forma, o povo entendeu que a lei, o aumento do salário dos vereadores é parte já do processo político, ou será que não houve tanta publicidade com relação a esses valores que chegam a partir de 2025? Isso é uma questão que, para os vereadores, é muito cômodo, né? É muito melhor que não seja um projeto com grande barulho e que a sessão pós-aumento de salários tenha sido bem light, né, Tiago? Exatamente. A gente tem que lembrar que essa questão dos salários dos vereadores foi feito um acordo entre os vereadores. Então, a Câmara chegou a um acordo de que aquele salário seria fixado e claro que eles não querem barulho num projeto como esse. É claro que tem alguns passos a seguir. Como foi feito um acordo, quando a Câmara anunciou o novo salário, isso aconteceu na segunda-feira, esse projeto de fixando em 17.800 o novo salário a partir de 2025, esse projeto ainda vai passar por algumas etapas, que por exemplo, ele vai percorrer a Câmara e vai passar pelas votações. Só que, Heitor, por que a gente está dando que aprovado? Porque foi um acordo dos vereadores. Aquele valor lá também não aparece do nada. Não é alguém que vai lá e coloca, olha, agora o salário vai para... Não é um concursado da Câmara que vai e define esse valor. Esse valor foi acordado entre os vereadores. É claro que vai ter o primeiro e segunda votação, mas todo mundo sabe que é só de praxe. Não é algo que vai colocar. E eu ainda estou tentando fazer contato aqui com alguns partidos para ver se alguém vai se posicionar contra. E detalhe, o vereador Paulo Gaspar do Novo fez até contato comigo, porque ontem a gente falou muito sobre os penduricalhos. E ele fez uma ressalva, que no caso dele, ele é um vereador que faz economia. Eu vou até ler aqui, porque como ele me procurou, olha, ele disse o seguinte, que ele é o vereador aí que tem menos gastos, aquela questão lá dos penduricalhos, que ele economizou mais de 600 mil reais e que até o fim do mandato vai ser R$1 milhão, porque ele não usa carro oficial e nem auxílio combustível, e também tem um assessor a menos no gabinete, e não tem assessores e nem cargos no governo como os vereadores da base. Então, ele disse também que, como outros vereadores continuam nos seus empregos, com outras atividades que tinham antes de ser eleitos, ele fechou seu escritório de projetos para se dedicar totalmente ao seu mandato. Então, esse é o posicionamento do vereador Paulo Gaspar, que mandou essa mensagem para a gente. Eu acho importante destacar isso. E agora eu estou até verificando, porque parece que alguns partidos, ou um partido, Heitor, que tinha fechado a questão em torno do salário, pelo jeito, no andamento do projeto aí, vai voltar atrás. Vamos ver, né? Vamos ver, ainda deve ter algum barulho sobre essa questão dos salários, mas já está tudo acordado. É muito difícil que essa situação volte atrás. Ainda tem uma etapa para ser concluída, mas os vereadores já aprovaram esse aumento, então, infelizmente, não tem muito o que fazer, não vai haver muita discussão referente a isso, e se a gente conhece bem a Câmara de Campinas e a Câmara adotar a postura que adotou em outras situações como essa, o projeto vai ser aprovado na calada da noite, quando chegar na votação final. São 10 da manhã, 24 minutos. Campinas está em epidemia de dengue. Isso foi anunciado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde em função dos casos que já estão confirmados. Hoje são 2.798 casos desde janeiro até agora. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Bastidores do Poder e na volta nós vamos conversar com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa Von Zuben, sobre quais são as medidas que Campinas está tomando para diminuir esses números, como o papel de cada um de nós também é importante no combate ao mosquito Aedes aegypti. Continue com a gente na Rádio Bandeirantes de Campinas. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o ritmo de aumento dos preços ao consumidor aqui nos Estados Unidos continuou a diminuir em março em relação aos níveis do verão passado. A inflação anual medida pelo índice de preços ao consumidor caiu pelo 9º mês consecutivo no mês passado. Os preços subiram 5% nos 12 meses encerrados em março. Os economistas esperavam um aumento anual de 5,2% e um ganho mensal de 0,2%. E Elon Musk demitiu mais de 6 mil pessoas no Twitter desde que assumiu a empresa. Em entrevista à BBC, disse que agora tem apenas 1.500 funcionários abaixo dos 8 mil que estavam empregados no momento da sua aquisição. A redução equivale a cerca de 80% do quadro de funcionários da empresa. Ele falou o seguinte: não é nada divertido e às vezes pode ser doloroso, disse o CEO bilionário, à emissora britânica, na sede do Twitter em São Francisco. O segundo homem mais rico do mundo disse que era necessária uma ação drástica quando ele assumiu, porque a empresa estava enfrentando uma situação de fluxo de caixa negativo de 3 bilhões de dólares. Isso deixou o Twitter com apenas 4 meses de vida. Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro passado. Depois de oferecer inicialmente para assumir a empresa em abril de 2022, ele tentou sair do negócio, citando preocupações sobre quantas contas de boot ele tinha. Desde então, ele reformulou radicalmente o Twitter, demitindo altos executivos, cortando empregos e adotando novas políticas sobre como as contas de usuário são verificadas ou rotuladas. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Agora são 10 da manhã, 29 minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas informou que a cidade está em epidemia de dengue. A situação foi confirmada nesta quarta-feira, depois que o número médio de casos nesse início de 2023 ultrapassou a média histórica dos últimos 10 anos. Campinas conta hoje com 2.798 casos confirmados da doença, o que representa 228,9 casos a cada 100 mil habitantes.
Conosco, na manhã desta quinta-feira, aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes Campinas, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben. Andréa, muito bom dia, obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, eu que agradeço a possibilidade de estar prestando serviço para os ouvintes da rádio. André, queria que você falasse sobre esses números e, primeiro, como Campinas chegou a esses números, como a cidade chegou a essa situação e o que está sendo feito para que haja um controle nessa situação de epidemia. Bom, as epidemias de dengue são epidemias com características sazonais, né? Elas ocorrem principalmente no verão, quando a gente tem realmente o maior número de mosquitos voando, são mais ativos, né? As fêmeas dos mosquitos ficam mais. E, na realidade, o que a gente vive é muito fruto de um pouco da desorganização que a sociedade vive, né? Porque, queira ou não, a dengue é uma doença totalmente prevenível se a gente deixar de ter objetos que acumulam água nas nossas casas. E ano após ano a gente vem falando as mesmas coisas, mas infelizmente a população ainda não tem essa consciência total, ainda existe, acho que talvez, pouca apreensão em relação a essa doença, talvez, e a gente vê que repetidamente o poder público está nos mesmos lugares, falando as mesmas coisas, e a gente continua realmente com esses problemas. O som está baixo, né? Ah, melhorou, que bom. Bom, a epidemia de dengue ela acontece quando a gente tem mais casos do que a média histórica, mais o desvio padrão. Na verdade, é uma comparação do município com o município mesmo, né? E o que a gente vê realmente é esse aumento bastante grande do número de casos. Tradicionalmente, em Campinas, os meses com maior número de casos são abril e maio. E a gente hoje faz esse alerta, né, porque a dengue ela acontece da seguinte forma, né, que medidas a gente faz? A principal são medidas educativas, é conversar aqui com vocês e falar, por favor, população, olhem para suas casas, basta 10 minutos por semana para retirar qualquer objeto que possa acumular água e, consequentemente, isso vai fazer com que não nasçam novos mosquitos. Esse é o maior objetivo da Secretaria de Saúde. O segundo é, casos de febre a esclarecer, que a gente fala uma febre sem foco, não é uma amidalite, não é uma otite, o médico vai ter que suspeitar de dengue, já que a gente está tendo casos na cidade, e aí as pessoas devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, preferencialmente, mas pode procurar um médico privado também, e a gente tendo acesso, a vigilância tendo acesso às ações que são desencadeadas, são a ida das nossas equipes para fazer uma ação de campo. Só esse ano já foram visitadas mais de 250 mil casas em Campinas, algumas precisaram de uso do inseticida ou uso da nebulização. Então, basicamente, é isso. 10h34, Tiago Prudente, na linha com a gente, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, Andréa von Zuben. Bom dia, Andréa. Muito obrigado por nos atender aqui no Bastidores do Poder. Eu queria saber, quando a gente fala que a cidade entrou em epidemia, o tipo de ação muda? Como é que a Secretaria encara esse momento? Porque a gente teve, se eu não estou errado, se eu não errar a data, acho que grandes epidemias há pouco mais de 6, 7 anos em Campinas, né? A gente tem como se fosse ciclos, né? Momentos de muitos casos, depois há uma redução. Eu queria entender como que é essa dinâmica e quais são os passos agora, quando vocês falam, estamos em epidemia, o tipo de ação muda, como é que isso funciona? Na realidade, decretar epidemia significa pedir para haver um maior alerta. As ações que a gente faz são as mesmas, né? O trabalho ele é rotineiro, a gente trabalha cada caso que chega notificado para a vigilância, a gente coloca num mapa
A gente esquadrinha os bairros ao redor, fazemos a busca ativa para ver se tem mais casos, para ver se a área de transmissão é ali. E aí o poder público, junto com a população, faz retirada de criadouros, usa larvicida e, se precisar, se for em transmissão, uso de inseticida. Isso não muda. O que muda? O que muda é a gente fazer o alerta para a população justamente entender. Estamos tendo bastante casos. Se eu não cuidar dos meus criadouros, não tirar das casas, isso vai piorar. E mais, que eu acho que é o principal alerta, febre, estou com febre, dengue é uma doença febril aguda. Procurar uma unidade de saúde, porque o nosso maior objetivo é evitar a letalidade por dengue, ou seja, as mortes. Precisa de uma hidratação correta, vigorosa. Então, o alerta vem mais nesse sentido da população nos procurar. Às 10 horas e 36 minutos, nós seguimos aqui conversando com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben, que fala sobre a situação de epidemia em Campinas. A Prefeitura divulgou também, Andréa, a informação de que um inseticida considerado menos nocivo ao meio ambiente, com menor risco para animais, está previsto para ser enviado no mês de maio. Isso foi, inclusive, motivo de cobrança do prefeito Dário Saad junto à Frente Nacional de Prefeitos. Até a chegada desse inseticida, o quanto isso vai fazer falta, como Campinas está lidando sem esse material específico e como esse inseticida pode ajudar a diminuir os números a partir do momento que ele for aplicado na cidade? Primeira coisa, o uso de inseticida ele é um instrumento a ser feito em situações bastante específicas, decididas pelo poder público, né? A gente precisa estar em franca transmissão para a gente fazer o uso do inseticida. O ideal é que a gente chegue logo, para que a gente precise usar menos inseticida possível. Faria falta esperar até maio, seria péssimo. Na realidade, se a gente tivesse que esperar chegar, a gente estaria bastante prejudicado, porque a gente tem que pensar. O vírus da dengue, ele está dentro da mosquita fêmea, que está voando. E essa fêmea que pica as pessoas e que vai realmente fazer com que haja transmissão. Então, a gente tem que chegar na região, o poder público, Devisa, a gente chega com as nossas equipes para uso de inseticida para matar essa mosquita fêmea e interromper a transmissão naquele local. A descontinuidade do abastecimento pelo Ministério foi muito ruim, mas Campinas não foi esperando. Quando a gente viu que ia faltar, estava com intermitência, problemas lá no Ministério do Estado, nós compramos o inseticida com dinheiro, recursos próprios da Prefeitura e, portanto, não interrompemos a ação justamente para assegurar a saúde do e não deixar haver explosão de casos. Como vocês comentaram, a gente está por volta de 2.000 casos. A gente teve epidemias, também consideradas epidemias, que a gente teve 50.000 casos. Então, é bastante diferente numericamente, né? Exatamente porque a gente está conseguindo fazer muito rápido as ações de campo. 10 da manhã, 39 minutos, agradecendo a Andréa von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, falando sobre a situação da dengue na cidade de Campinas. Muito obrigado, Andréa. Bom trabalho para você e para toda a equipe na Secretaria de Saúde, no Departamento de Vigilância em Saúde. A gente agradece de novo, pedir a colaboração da população. O poder público sozinho não consegue estar em todas as casas. E a gente não tem como realmente conseguir o combate da dengue sem que a população trabalhe em conjunto com a Prefeitura. Muito obrigada. Bom dia. São 10 da manhã, 40 minutos. Você continua participando com a gente pelo WhatsApp 19971021493. Deixa eu dar uma passada aqui nas mensagens que chegam nesse momento sobre diversos assuntos. A gente vai entrar em alguns deles também, mas há também algumas cobranças que são feitas em relação ao poder público, como faz o Carlos, final do telefone 7034. Ele envia duas imagens aqui da linha 416,
que é uma linha que sempre está com problemas na região quando ele passa esse veículo no Campinas Shopping, até o Campinas Shopping. Ali ele esvazia, mas antes fica completamente lotado. Ônibus fora de horário e em horário de pico com micro-ônibus. Cobrança, portanto, sendo feita a INDEC na linha 416. Nosso ouvinte, usuário do transporte coletivo, afirmando que o ônibus que é colocado não é suficiente para atender a demanda toda à população. A gente está trazendo aqui também alguns assuntos relevantes na manhã desta quinta-feira. Deixa eu agradecer também a mensagem da Maria, que está falando aqui sobre o novo formato do programa, do Bastidores do Poder, trazendo algumas sugestões que, claro, vão ser passadas também para o nosso departamento responsável por isso, mas muito obrigado, viu, Maria, pela opinião, muito obrigado pela análise. Você sabe que o programa é feito para vocês, ouvintes, então é sempre importante nós termos também o seu retorno, o seu respaldo e a sua participação pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada, porque está chegando aqui também no estúdio da Rádio Bandeirantes o Gustavo Gimenez, que todas as manhãs, 8 horas, logo cedinho, apresenta o Bora São Paulo, e vai trazer alguns dos destaques, inclusive atualizando a situação na rodovia dos Bandeirantes, onde mais cedo um congestionamento enorme foi registrado em função de uma perseguição policial no trecho que passa pelo quilômetro 88 em Campinas. Gustavo Gimenez traz mais informações sobre o que se sabe dessa ocorrência. Bom dia para você, Gustavo. Tudo bem, Heitor? Bom dia a você, bom dia ao Thiago, a todos que nos acompanham. Exatamente. 5 homens estavam dentro de um veículo, não obedeceram então o sinal de parada e, claro, até o próprio helicóptero Águia teve que ajudar nessas buscas. Uma perseguição se iniciou ali na Bandeirantes. Suspeitos abandonaram o carro, que não tinha aparentemente queixa de roubo, mas estava com uma ligação direta. Sabe aquela ligação que os criminosos fazem para roubar, para furtar o carro? Eles fugiram a pé. Um dos homens foi preso. A perseguição foi na altura do quilômetro 88, como o Heitor bem especificou, e provocou um trânsito muito complicado ali e atrapalhou a vida do motorista. A rodovia já tinha ficado com uma faixa interditada durante a madrugada por conta de um caminhão que pegou fogo. Depois que um dos pneus estourou, o veículo ficou no acostamento até ser removido. As chamas foram controladas. Então, foram 2 ocorrências hoje na Bandeirantes, que acabou atrapalhando a vida do motorista. Pelo menos temos uma pessoa presa envolvendo essa perseguição na rodovia dos Bandeirantes, Heitor. Gustavo Gimenez, um dado foi divulgado, mudando de assunto, mas ainda falando sobre os casos de Campinas, as histórias em Campinas, nesse caso ligada à educação. A Unicamp divulgou alguns dados com relação à presença da participação de alunos que vieram da rede pública. O que se tem com relação a esse balanço? O que se tem com relação a esses dados, Gustavo? Heitor, o que se sabe até agora, de acordo com os dados levantados pela Unicamp, é que houve um salto na presença de estudantes da rede estadual, da rede municipal, de 2022, vestibular de 2022, que é feito em 2021 e concluído em 2022, para o vestibular deste ano. Este número saltou de 47,5% para 49,5%. Portanto, metade, quase metade dos estudantes hoje ingressos na Unicamp neste ano vieram ali, quase metade veio, na realidade, da rede estadual, da rede municipal, rede pública, portanto. A questão é a seguinte, Heitor, se a gente for olhar para os cursos, não é metade, pelo contrário, há uma variação nessa proporção, varia de 26% a 85%, então cada curso conta com a sua peculiaridade. Por exemplo, se você entrar lá nas Ciências Econômicas hoje, primeiro ano, os alunos que entraram esse ano lá, 26% apenas vieram da rede pública. Na Engenharia Química, 27% da rede pública. Agora, se a gente for para o técnico em saneamento ambiental, 85% da rede pública, ou seja, um número muito maior em alguns cursos em relação a outros. Pedagogia, a mesma coisa, 84%. A medicina, que a gente muito bem sabe, é muito concorrida e, claro, de uma qualidade excelente, é composta por 45% de estudantes da rede pública. Já a mediologia, eu selecionei aqui por estar exatamente na metade, 50-50, 50 oriundos da rede estadual, municipal, 50 oriundos da rede pública. Portanto, a gente já começa a perceber, e isso é a avaliação da Unicamp, essa é a avaliação da Unicamp, já começa a perceber que
e toda a tentativa de melhorar, de aumentar a proporção de estudantes das redes estaduais, das redes municipais, tem aumentado e surtido efeito na prática. Um sinal interessante de que está chegando a mais gente a educação superior, e estamos falando de uma das principais universidades, não só do país, mas da América Latina. Dados importantes, né, Tiago Prudente, que mostram a inclusão cada vez maior do jovem da periferia também no ensino superior. Exatamente. A gente tem que lembrar que a Unicamp é uma das universidades do nosso país que sempre está na frente nessa questão da implementação de cotas, tanto das cotas raciais, da cota para indígenas, também nessa questão da escola pública, destinando parte das vagas para alunos de escola pública. Isso é importante. Sem dúvida nenhuma, o acesso ao ensino superior é algo muito importante, porque muitas vezes na escola pública, você chega no ensino médio, pelo menos era essa sensação quando eu estudava, de que a universidade pública era feita para quem estudou a vida inteira em escola particular, e a sensação era o seguinte: eu estudei a vida inteira na escola pública e quando chegar no ensino superior eu tenho que estudar numa instituição privada, e geralmente se conseguir, né? De baixa qualidade. E essa realidade vem mudando, e felizmente essa realidade vem mudando, porque dá oportunidade para alunos de escola pública também ingressarem em universidades públicas, e claro que a gente também tem programas para ingressar em grandes universidades particulares. Eu, por exemplo, fiz PUC Campinas, que é uma grande universidade do país, mas fiz graças ao ProUni, um sistema do governo. Eu consegui a nota pelo Enem, não é de graça também. As pessoas acham que é de graça, não é de graça, é preciso passar, é preciso ter nota para você conseguir acesso a esses programas, e foi assim que eu consegui fazer a universidade. Mas isso não pode esconder um problema que é muito grave: a deficiência do nosso ensino básico, que é preciso que se volte atenção para isso, porque uma das questões que se discute é a defasagem desses alunos que chegam na universidade. Isso é um ponto muito importante, e às vezes a gente vê essa defasagem no mercado de trabalho. Nova droga sintética chamada de K9, que é uma droga que tem um poder alucinógeno muito forte, vicia muito rápido e que vem sendo apontada pelos especialistas como uma espécie de substituto do crack, o que faz com que se torne algo de preocupação de segurança e de saúde pública. Por que eu estou falando da K9, Gustavo Gimenez? Porque teve apreensão agora há pouco, aqui no interior de São Paulo, dessa nova droga também. Exatamente, Heitor. Em primeira mão a gente traz para o pessoal aí de casa a apreensão aí de uma porção da droga K9. O pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube consegue já ver as imagens, né? Eu falei com um policial civil, ele chamou a atenção assim: um saquinho como esse que a gente está vendo aí, que nada mais é do que uma erva seca com uma quantidade que é borrifada ali da droga, ela dá para fazer pelo menos 150 saquinhos, 150 porções da droga para ser vendida. E o que chama atenção é que os policiais do 6º Distrito Policial fizeram a apreensão no entorno, nas proximidades de uma escola. O que chama ainda mais atenção, não quer dizer que estava vendendo para alunos ali, mas estava nas proximidades da escola Laura da Silva Cardoso, ali no bairro Cajuru, em Sorocaba. Isso, claro, acende um alerta ainda maior para a gente, porque essa droga começou, como a gente já está acostumado, inclusive na capital paulista, e agora já chega para o nosso interior. E as cenas, né, Heitor, são impressionantes. As cenas de pessoas que utilizaram a droga, os relatos também chamam muita atenção. Nossa reportagem ontem pela TV até preparou um material muito interessante, trazendo um pouco disso, um pouco dos relatos e também imagens de algumas pessoas que usaram a droga, e aí tem até aquele comentário, aquele apelido da droga, que ela se transforma, deixa a pessoa como um zumbi mesmo, né, Heitor? Perde os sentidos, fica sem ação, sem reação, é algo impressionante.
A principal questão é essa. Muitas pessoas dependentes químicas, que são muitas vezes viciadas no crack, estariam trocando o crack pela K9, que é uma droga feita em laboratório, que é uma droga líquida borrifada, no começo em papéis, em pedaços realmente de folhas de sulfite, para ter o ingresso nas penitenciárias. E aí, conforme a Secretaria de Assuntos Penitenciários conseguiu detectar isso, a inserção dessa droga nas cadeias foi diminuindo, mas foi chegando às ruas. Seria uma droga barata, muitas vezes borrifada em gramas, em tufos de grama que são encontrados na rua, e ali o usuário acaba fumando essa droga e tendo um efeito muito rápido, muito agressivo e ainda muito novo para as autoridades em saúde. Então, algo que realmente preocupa, não é só uma questão de segurança pública, é uma questão também de saúde. São 10h51, pois não, Gustavo? Eu só ia complementar o seguinte, que aparentemente, pro traficante, ela é barata de produzir também, né? Então, assim, ele não precisa de muita coisa. Precisa de uma erva seca, qualquer erva, para colocar esse material, para borrifar esse material e assim vender, o que facilita com que esse preço seja mais barato e assim que as pessoas, infelizmente, tenham acesso. E essa questão, sim, que você chama a atenção de ser de saúde pública, é de fato fundamental e preocupante. Falei no Bora São Paulo uma frase que a gente, infelizmente, até agora está lutando contra o crack. Essa luta não está bem longe de ser vitoriosa e agora surge um novo desafio. São 10h52. Gustavo Gimenez, seja sempre muito bem-vindo, muito boa sempre a participação aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, atualizando o nosso ouvinte. Muito obrigado, Heitor. Eu só vou trazer mais um detalhe importante que tem relação com a investigação que nós estamos acompanhando lá do tobogã de São Roque, né, que infelizmente resultou na morte de uma mulher professora de 42 anos. Conversei ontem com um professor de física e ele explicou o seguinte, que tobogã, ele é feito, ele até utilizou alguns termos da física para explicar isso, mas ele é feito para que não aconteça acidente, porque é uma questão de troca de energia, a energia do atrito, a energia cinética, a energia do calor. E o que, segundo ele, pode ter resultado é algum tipo de elemento diferente ali naquela pista, provavelmente ali uma água ou lubrificante, alguma graxa, que pode ter resultado nisso. A gente vê as imagens aí desse tobogã para o pessoal entender. Provavelmente essa área mais áspera, né, na lateral, que é para ter mais atrito mesmo, não funcionou por algum motivo. E é isso que os policiais estão investigando, Heitor. Gustavo Gimenez, amanhã às 8h, espera também você na TV Band Mais, apresentando o Bora São Paulo, junto com a Lari Lopes, com todo o time de jornalismo da Band Mais Campinas. Obrigado, Gustavo, uma boa quinta-feira a você. A todos nós, ótimo dia. São 10h53, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre um assunto que está gerando uma série de dúvidas: a taxação dos sites de e-commerce, principalmente os sites chineses, algo já confirmado pela Receita Federal. A grande questão que o governo federal está nesse momento tentando, inclusive, melhorar a comunicação é saber, afinal, vai subir o preço dos produtos comprados nesses sites ou não? A gente conversa com um especialista para tirar as dúvidas logo depois do intervalo. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7h da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O Ministério da Justiça pretende obrigar as redes sociais a remover de forma rápida os conteúdos sobre os ataques em escolas no Brasil. Até agora, as autoridades brasileiras pediram à Justiça a exclusão de mais de 500 contas que vêm propagando o ódio e a violência no ambiente digital. Na última segunda-feira, durante uma reunião em Brasília, o Twitter se negou a remover publicações que incitavam os atentados, sob a alegação de que os conteúdos não violavam os termos de uso. Na ocasião, a representante do Twitter, Adela Goberna, chegou a dizer que divulgar fotos e nomes de autores dos ataques não se tratava de apologia ao crime, causando espanto entre os presentes. Procurada pela imprensa, a plataforma, controlada por Elon Musk, respondeu apenas com um emoji de cocô, por orientação do próprio bilionário. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 57 minutos. Deixa eu trazer uma informação que foi publicada agora há pouco pelo portal Banda B, rádio da cidade de Curitiba, que diz o seguinte: governo mobiliza influenciadores para explicar tributos sobre compras internacionais de até R$250. O governo do presidente Lula atuou nesta quarta-feira para conter os desgastes provocados pelo anúncio do fim da isenção de impostos de importação para encomendas de até $50, algo próximo a R$250, remetidas por pessoas físicas e destinadas também a pessoas físicas. Membros do governo apontam que houve uma falha na comunicação, o que desvirtuou a mensagem oficial e abriu brecha para a versão de que a equipe de Lula estava taxando compras online. Isso acontece também depois da primeira-dama, Janja, utilizar o Twitter para esclarecer a taxação dos sites de e-commerce, algo já confirmado pela Receita Federal. A gente está falando basicamente de 3 gigantes nessa área: AliExpress, Shopee e Shein. E o que diz a primeira-dama? A taxação é para empresas, não para o consumidor. Na linha com a gente, nesse momento, está André Félix de Oliveira, especialista em direito tributário. Primeiro, para tirar a principal dúvida que acho que está na cabeça de todos os consumidores, de muita gente que utiliza o e-commerce. Afinal de contas, a compra feita pela internet, aquela camiseta, aquele produto importado, vai ficar mais caro ou não? Bom dia para você, André. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É óbvio, o fim da isenção da importação de produtos até $50, haverá um aumento de custo na importação, né? Quem vai arcar com esse imposto de importação é o adquirente da mercadoria importada. Então, se antes você pagava por um produto no limite da isenção $49, para adquirir esse mesmo produto com o fim da isenção, você vai pagar $49 mais 60% de imposto sobre os $49, que chegarão a $78,40. Tiago Prudente, com a gente, André Félix de Oliveira, especialista em direito tributário, tirando algumas dúvidas do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Doutor, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder, muito obrigado por nos atender. E acho que uma dúvida de todo mundo, o sistema tributário brasileiro é muito complicado, né? Tanto que o doutor deve ter muito trabalho, muitas vezes, com algumas questões. Como é que o governo vai fazer para taxar essas empresas? Porque o governo diz que vai taxar as empresas. Claro, é uma questão de retórica, mas como é que funciona isso, essa taxação de produtos que a gente traz de fora, quando a gente compra, por exemplo, pela internet? Já tem um caminho ou vai se criar uma ferramenta nova? O doutor que conhece essa área muito bem, como é que vai funcionar isso, pelo que o doutor já viu? Bom dia, Tiago, tudo bem? Então, pelo projeto de lei 2339 de 2022, né, que já estava no Congresso Nacional ano passado, o responsável pelo recolhimento desse tributo será o vendedor, será a plataforma
de comércio online, na comércio da internet, e-commerce. Essa será responsável. Terá que pagar o imposto de importação até a mercadoria chegar no território nacional. Chegando no território nacional a mercadoria, a plataforma internacional de e-commerce não fez o recolhimento do imposto de importação, aí a responsabilidade passa a ser do consumidor brasileiro, que terá 90 dias para fazer o recolhimento. Se não fizer, aí será considerado abandono da mercadoria importada. Mas temos que deixar claro que é um projeto de lei que estava no Congresso e o Poder Executivo, né, o governo atual, vem dizendo que vai editar uma medida provisória. E nós não sabemos qual é a redação dessa medida provisória. Doutor André, o senhor acredita que essa decisão do governo venha num bom momento e como isso, de certa forma, tendo também o apoio da economia brasileira, dos grandes empresários brasileiros, pode ganhar força para que seja, de fato, aplicado no país? Bom, esse é o anseio, né, do empresário brasileiro, dos empreendedores brasileiros, né? É uma reivindicação dos varejistas, dos grandes varejistas, né, que competem com esses sites internacionais. Já vinha 2, 3 anos discutindo isso com o governo anterior, tanto que tinha um projeto de lei no Congresso Nacional, e o governo atual está atendendo, né, esse pleito dos varejistas brasileiros, tanto que a bancada dos empreendedores do Congresso Nacional foram reivindicar essa questão junto ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O imposto de importação é um imposto universal. Todos os países utilizam esse imposto para proteger o seu mercado interno, né, proteger o produto nacional. Então, e o governo está precisando arrecadar, né, até por questão do ajuste fiscal. O ministro da Fazenda falou que esse novo imposto vai gerar em torno de 8 bilhões de reais por ano. Então, eu acho que é uma via sem volta. Eu acho que o imposto será aprovado e espero, né, que beneficie os varejistas brasileiros. Doutor, eu fiquei com uma questão, quando a gente fala dessa questão de tributação, né, que o doutor falou, a empresa de e-commerce tem que recolher, e se o produto chegar no Brasil e ela não tiver recolhido, isso fica a cargo de quem fez a compra, né? Não se corre o risco, dependendo de como essa medida provisória foi editada, porque essas empresas estão fora do Brasil, né? Elas não fabricam aqui, elas só vendem aqui pela internet. Disso passar para o consumidor, porque a empresa simplesmente não recolhe e manda o produto. E outra coisa, hoje, como é que é feito? Como é que elas burlam essa questão da tributação? Questão de remessa pessoal? Queria que o doutor explicasse como elas fazem hoje para não serem tributadas no envio de produtos aqui para o Brasil. Bom, primeiramente você colocou uma questão muito interessante, né? Porque como terá o imposto agora de importação que antes o consumidor brasileiro que adquiria produtos até $50 não pagava, então ele vai ter que mandar o dinheiro do produto mais do imposto para a plataforma de e-commerce. Pode acontecer da plataforma mandar o produto e não fez o recolhimento do imposto. Vai ser uma relação comercial, de confiança, entre o consumidor brasileiro e a plataforma estrangeira. Então, corre o risco de ele pagar mais pelo produto, já ter enviado dinheiro para ser recolhido o imposto de importação, chegar aqui, a plataforma não realizar o recolhimento, e se ele quiser muito produto, ele vai ter que pagar os 60% do imposto. Então, o consumidor brasileiro, ao adquirir esses produtos importados, tem que conhecer bem a plataforma, tem que ser uma plataforma séria, de respeito, pesquisar bem sobre ela antes de fazer qualquer aquisição de mercadoria pela internet advinda do exterior. Bom, a segunda pergunta que você fez é como que era feita essa bula. Segundo a inteligência da Receita Federal, como a isenção era de envio de pessoa física para pessoa física de produtos até $50 do exterior para o Brasil, essas plataformas que negam essa acusação, deixar claro isso, enviavam ou em nome de pessoa física, não em nome de pessoa jurídica, para entrar na isenção. Diz a Receita que muitas vezes o produto passava dos $50, mas vinha com documento fiscal, né, acompanhando a importação, subfaturado, com valores inferiores a 50. Então, são essas duas questões principais que alega a Receita Federal, inclusive as empresas de comércio varejistas do Brasil,
que eles chamavam de... Agora me fugiu o nome. Não é importação digital. Agora me fugiu o nome da expressão. A expressão até popular, né? Contrabando digital. Desculpa, é a expressão utilizada pela Receita Federal e pelas empresas de comércio varejistas do Brasil, que essas empresas, esses sites do exterior utilizavam basicamente esses dois mecanismos. Nós estamos conversando com o Dr. André Félix de Oliveira, especialista em direito tributário, tirando várias dúvidas importantes sobre essa nova taxação, que acaba sendo conhecida como taxação da Shein, taxação da Shopee, mas é algo um pouco mais amplo. Mas, professor, doutor, desculpe, a partir de quando o consumidor deve sentir no bolso, de fato, o aumento desses tributos? A partir de quando é possível já perceber que o custo ficou mais alto para a importação? Assim que a lei que prevê o fim dessa isenção, né, for aprovada e sendo publicada e tendo um artigo que a sua vigência é imediata, já começa a incidir o novo imposto, né, ou melhor dizendo, o imposto de importação sobre qualquer produto importado. A expectativa é que seja para julho, né? O governo tem as suas metas, né, ele tenta fazer o mais rápido possível, mas nós estamos vendo que todas as medidas provisórias que o governo já propôs, né, estão sendo apreciadas pelo Congresso Nacional, estão paradas. Então, dificilmente. O prazo de uma medida provisória para ser apreciada pelo Congresso é até 120 dias, mas ainda a medida provisória não foi nem editada, né, para a gente ver se vai cumprir esse prazo. 11:07, Tiago Prudente. Doutor, eu queria uma questão. O senhor falou dessa questão que outros países já aplicam esse tipo de lei. É uma questão, é um imposto mais protecionista, né, da economia do país. É natural. O Brasil está um pouco atrasado nesse tipo de taxação dessas empresas para proteger a economia local. E eu queria já aproveitar, como o doutor é especialista, como o doutor vê a questão da reforma tributária. Ela é importante e necessária, porque a nossa questão tributária é realmente muito complexa e burocrática? Bom, quanto ao protecionismo, né, aqui no Brasil, infelizmente, as indústrias brasileiras, né, acabaram perdendo muito espaço. Na década de 80, a receita das indústrias brasileiras representavam 30% do PIB nacional. Atualmente representa em torno de 8% a 9% do PIB nacional. Então, com isso, já dá para fazer uma análise que não houve uma proteção do setor industrial brasileiro. O imposto de importação, ele serve um pouco para isso. Ele tem um caráter extrafiscal. O imposto de importação, ele não tem a intenção de arrecadar tanto, e sim mais de proteger, né, promover barreiras alfandegárias e proteger o produto nacional, a empresa brasileira, né? Então, só com esses dados dá para fazer uma análise que não está sendo feito de forma que ajude o desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Quanto à segunda pergunta da reforma tributária, a reforma tributária ela é importante sim, né? O sistema tributário nacional ele ficou caótico durante os anos, né? Nosso sistema tributário nacional é de 1988, né? Ele veio advindo da Constituição Federal de 88, só que ele foi muito alterado pelo Poder Legislativo, com a ajuda do Poder Executivo, e muitas vezes essas alterações de formas abusivas e inconstitucionais foram chanceladas pelo Poder Judiciário. Então, hoje a gente tem uma concha de retalhos, várias emendas constitucionais dentro do sistema tributário nacional, que criaram muita insegurança jurídica, criaram muitas exceções às regras básicas de tributação. Então, a reforma tributária é essencial. Porém, não deve-se fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa. O governo, infelizmente, ele só está pensando em arrecadar. Ele não está pensando em diminuir despesas, diminuir gastos. A gente não escuta esse discurso do governo. Fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa, eu venho falando corriqueiramente, é colocar o carro na frente dos bois. Dr. André Félix de Oliveira, especialista em direito tributário, conversou com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes, em Campinas. Muito obrigado pela sua atenção, por esclarecer pontos importantes desse novo momento econômico, dessa nova taxação. E fique à vontade para as suas considerações finais, viu, doutor? Bom, eu que agradeço o espaço, eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês e tenham um belo dia.
Agora, Tiago Prudente, é visível o esforço que o governo está tentando fazer para amenizar a impressão de que o produto que você compra, o produto que você recebe na sua casa vai subir. Há esse esforço agora utilizando também a própria primeira-dama, os digitais influencers, pessoas que tenham uma comunicação mais fácil com o público que consome pela internet, mas pelo jeito isso não vai resolver o ponto central da história. Pelo que nós ouvimos com quem é especialista no assunto, o produto vai ficar mais caro sim na hora de chegar na casa dos brasileiros. O produto vai ficar mais caro, isso sem dúvida nenhuma. É que é aquela questão, é uma palavra que se usa muito nos últimos anos, eu não gosto muito dela, mas é a questão da narrativa, né? É a narrativa que você emprega, porque eu não gosto dessa palavra, porque esse negócio de narrativa muitas vezes distorce o que as coisas são. Então, é a narrativa. O governo agora tenta implementar a narrativa de que está taxando as empresas. Na realidade, ela está taxando as empresas, sim, sem dúvida nenhuma, são as empresas chinesas que vão ser taxadas. Só que a gente sabe que esse valor vai ser repassado para o consumidor e, portanto, o consumidor vai pagar mais por causa dessa taxação. Ao mesmo tempo que o consumidor reclama, o varejo brasileiro comemora, porque diz que essa taxação é fundamental para aumentar a competitividade do mercado brasileiro. Por quê? Porque essa concorrência era desleal. O produto chinês que você comprava no site, e eu estou dizendo isso por experiência própria, é muito mais barato do que ir numa loja no Brasil e comprar. Aí fica a questão, é preciso então reduzir o custo das indústrias brasileiras para que elas consigam competir com os chineses? Muita gente ligada ao setor diz que isso é praticamente impossível, porque na China muitos direitos não são garantidos. Isso é a realidade. Então, a forma que muitos países encontram, isso não é uma receita, como o próprio especialista disse, que é usada aqui no Brasil, é feito por outros países. É uma medida protecionista, ou seja, eu protejo a minha economia contra a venda de produtos de fora. Tem um detalhe. Agora o governo tenta emplacar essa narrativa. Mas, de fato, Heitor, a gente tem que colocar aqui claramente, é o seguinte, vai ter sim, o produto vai ficar mais caro, mas quem vai pagar o imposto é a empresa. A empresa vai pagar o imposto e, basicamente, ela vai repassar para o consumidor. Se esse produto vai ficar mais caro do que o brasileiro, é difícil saber, a gente tem que esperar. Pela análise de alguns especialistas, o produto chinês ainda vai ficar mais barato, mas não tão mais barato quanto é o valor dos produtos brasileiros. E aí eu coloco uma questão importante aqui, para o ouvinte entender. Por que as empresas brasileiras têm que pagar imposto e essas empresas que estão fora do país, que tomam parte do comércio dessas empresas brasileiras, que geram emprego, que geram renda, e tem toda uma cadeia por trás delas, são afetadas, têm que pagar impostos, e essas empresas chinesas não têm que pagar impostos, e lucram milhões em cima do consumidor brasileiro. Então, acho que é algo importante, é algo que traz uma isonomia para esse setor, traz também um alívio para o varejista brasileiro, só que a gente também não pode deixar de colocar aqui que o consumidor também tem que ser levado em conta nesse cálculo. Ou seja, o governo tem que incentivar a indústria nacional, o comércio nacional, para que o valor do produto aqui no nosso país caia. E aí a reforma tributária também entra como papel central para que o empresário brasileiro consiga pagar menos imposto e, claro, que isso seja revertido no preço final dos produtos. A gente tem que esperar para ver, e é claro que no Brasil sempre fica aquela questão, né? Às vezes uma decisão é tomada lá em cima, mas será que vai chegar na ponta? Essa é a nossa dúvida, mas a gente espera, a gente sabe que tem muita gente honesta nesse país, é a grande maioria, sem dúvida nenhuma, e a gente espera que essas ações sejam tomadas. Importante medida da taxação das empresas chinesas, sem dúvida nenhuma, mas a reforma tributária é fundamental, é preciso a reforma tributária para que o produto brasileiro fique mais barato e o consumidor seja beneficiado. Mas é sempre curioso ver o movimento dos grandes empresários, né? Aqui eu tô falando de quem tem, não tô falando do pequeno, médio empresário que tem ali as suas dificuldades do dia a dia. Tô falando das grandes empresas do país, dos empresários conhecidos nacionalmente, que sempre querem uma liberdade absoluta
um afastamento completo por parte do Estado até o momento em que isso interfira nas suas vendas, interfira nas suas negociações. Então, nesse caso, por exemplo, grandes empresas entraram nessa compra, nessa briga, entraram nessa luta, cobrando do governo federal uma participação na cobrança de impostos para que essas grandes empresas não fiquem no prejuízo nessa competitividade que é, de fato, desleal a partir do momento que o produto que vem de fora não paga o mesmo imposto. Mas baixar o próprio preço, aí quando isso é discutido, aí a conversa, não, a gente tem o livre mercado, a gente tem a livre concorrência. No fim das contas, é o cliente que vai acabar pagando a conta. Seja da taxação das empresas da China, seja da forma como as empresas brasileiras estão lidando, no fim das contas, o produto vai ficar caro. O produto brasileiro fabricado aqui, ele é muito importante porque ele movimenta a economia, mas é preciso também ter um bom senso com relação ao consumidor final, porque no fim das contas é quem movimenta de fato a economia, é quem de fato faz com que seja importado ou seja nacional, o produto seja comprado. Então é importante que se tenha também esse bom senso, como o Thiago bem destacou. São 11 da manhã, 16 minutos, pois não, Thiago? Não, acho que um ponto que você abordou aí é importante, mas sabe qual é a sensação que eu fico? Toda vez que a gente debate esse tipo de assunto, é que quem paga a conta sempre é o consumidor final. Porque, assim, é o que você disse. Eu acho que sempre precisa haver um meio termo. O governo tem que deixar as empresas trabalharem, não tem que ficar interferindo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que criar regulação para diversos setores, porque também, senão, vira a farra do Bumba Meu Boi e você sabe como isso funciona. Então, acho que o meio termo é sempre um bom caminho. Mas é aquele detalhe, toda vez que parece que há um benefício que parece que vai favorecer o consumidor, sempre há uma justificativa para que o consumidor não seja beneficiado, seja do governo ou seja da iniciativa privada. Por que eu falo isso? Porque o governo toma uma medida e às vezes as empresas não repassam. Às vezes o governo onera e as empresas repassam, mesmo tendo anos usufruídos de benefícios fiscais. Então, é um negócio de doido, porque só quem paga essa conta é quem está na ponta. E no Brasil, o consumo que é tributado. Eu nunca vi um negócio como esse. Aqui o consumo é tributado 3 vezes. Então a gente precisa repensar esse modelo urgentemente, porque, olha, não é fácil não. Se você for pegar a maioria do brasileiro, você vai no mercado, você está pagando imposto. Você paga imposto na hora que você sai da sua casa com o seu carro, que você está gastando a gasolina que você comprou, o IPVA. Você chega no mercado, cada produto que você pega, você está pagando imposto, então é um negócio de maluco. Ou a gente muda essa dinâmica, ou o negócio vai ficar muito complicado, e é sempre que o Edivalmir, que participa com a gente, fala, né? O sistema tributário brasileiro é uma coisa de doido, e ele que trabalha todo dia com isso, sabe muito bem disso. 11h18, um assunto que não pode sair em pauta nesse momento, também é a segurança nas escolas, porque agora há pouco, você ouviu, inclusive mais cedo, dentro do jornal Gente, a declaração do governador Tarcísio de Freitas, que visitou, agora pela manhã, a escola que foi atacada na Vila Sônia, em São Paulo, no começo do mês. E o governador Tarcísio de Freitas divulgou que prepara uma operação especial da Polícia Militar para reforçar a segurança nas escolas do estado, após detectar uma série de ameaças nas redes sociais contra professores e alunos para o próximo dia 20. Embora haja uma recomendação do governo para não comentar ameaças dessa natureza, diante da avaliação de especialistas que a divulgação de casos não concretizados pode estimular mais ameaças, o governador Tarcísio quis tranquilizar os pais que estão preocupados com essas ameaças que estão chegando em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. Tarcísio diz que os pais não precisam se preocupar porque o estado já está monitorando todas essas correntes e vai operar fortemente para ter um reforço no policiamento no dia 20 para que não se tenha nenhum desses atos de ameaça concretizados. Mas a preocupação aumenta a partir do momento em que casos novos estão acontecendo. Trouxemos ontem a informação, enquanto estava acontecendo ainda a apuração do caso, de um jovem de 19 anos que invadiu uma escola municipal de ensino fundamental na cidade de Morungaba, município vizinho a Campinas. Felizmente ninguém ficou ferido, ele não conseguiu atacar nenhum dos alunos, e o que já se sabe de alguns detalhes desse caso
são os seguintes. O primeiro é que ele entra como se fosse um estudante, ele se passa por um aluno no momento da entrada escolar. Depois ele começa a correr atrás de alguns alunos utilizando 2 facas e estaria naquele momento gritando dentro do colégio que ele estava participando de um jogo de WhatsApp, que ele foi desafiado a fazer aquilo e a matar o máximo de estudantes. Algo que a polícia já ouviu em depoimento e que faz parte agora da investigação, mas que não pode ser apontado como a resposta para esse momento que nós estamos vivendo, e sim como um indício que precisa também ser analisado. Algumas crianças ficaram feridas porque na correria acabaram se ferindo, acabaram se machucando, principalmente 3 meninas que se trancaram no banheiro e depois tiveram que sair pela janela quebrando um dos vidros. Foi uma cena assustadora, mas que felizmente não teve nada mais grave, nada mais trágico. O invasor foi preso em flagrante, levado à delegacia da Polícia Civil de Itatiba e foi encaminhado na sequência à cadeia de Campo Limpo Paulista. As aulas em Morungaba estão suspensas até sexta-feira, prazo que o prefeito da cidade estipulou para que medidas fossem tomadas, para que fosse analisado o que é preciso ser feito de forma segura. E aí ontem, no final da tarde, uma outra informação chegou do estado do Ceará, em que uma estudante de 14 anos, um homem, um adolescente de 14 anos, atacou e feriu 2 alunos em uma escola na cidade de Farias Brito, no Ceará, cidade que fica a mais de 470 quilômetros da capital Fortaleza. O agressor entrou na sala do 4º ano, atingiu as vítimas, 2 meninas de 9 anos, com um objeto cortante, informação que foi confirmada pela prefeitura da cidade por meio de nota. Uma das alunas teve lesão superficial na cabeça, já recebeu alta inclusive, e a outra estudante teve uma lesão profunda na região frontal da cabeça. Sobre esse assunto, o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai participando pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493, como faz o Adriano Vermelho, que escreve o seguinte: gostaria de dar a minha opinião, nada técnica, sem tanta emoção e focando só na razão. Não há recurso, nem financiamento, nem dinheiro para que o Estado coloque um policial ou um segurança armado em cada escola ou creche. Não há nem mesmo material humano, policiais suficientes para isso. Uma saída, na opinião do Adriano Vermelho, seria uma atenção profunda nas redes sociais dos alunos por parte das autoridades e dos pais e de cara fazer um levantamento através dessa investigação e proteger as escolas mais vulneráveis. De imediato ele acha que é isso. E pegando gancho nessa opinião do Adriano Vermelho, o Ministério da Justiça anuncia medidas para combater o discurso de ódio e postagens relacionadas a ameaças e ataques em escolas. O principal ponto é o controle do conteúdo que é publicado nas redes sociais. A partir da identificação de uma mensagem com esse teor, as plataformas digitais serão notificadas para que tirem a publicação do ar em até 2 horas. O prazo é o mesmo definido pela Justiça Eleitoral em relação ao controle de fake news nas eleições passadas. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa e a empresa responsável pode até ter as atividades suspensas em caso de punição extrema. Essa decisão, Tiago Prudente, ela vem principalmente com relação ao que está sendo feito, principalmente no Twitter, plataforma onde muitos desses ataques estão sendo planejados, onde muitas dessas ameaças são propagadas, mas que tem na plataforma como defesa o uso da proteção de dados, algo que o Ministério da Justiça já disse claramente. Isso não pode se sobrepor à lei do país. Exatamente, não tem uma coisa a ver com a outra. Vamos concordar, né? A gente não está falando de liberdade de expressão aqui. Não é uma discussão sobre liberdade de expressão. É uma questão sobre crimes sendo cometidos na internet, sobre crianças, adolescentes sendo aliciados na internet por grupos organizados. Agora, vamos pensar o seguinte: se uma plataforma tem condição de saber exatamente o que, abre aspas, o que você precisa, quando você comenta lá, olha, eu estou precisando de um fone de ouvido, e do nada começa a aparecer um monte de algoritmo lá, um monte de anúncio de fone de ouvido, se ela tem condições de determinar pelo algoritmo as postagens que você vai ver por aquilo que você observa nas redes sociais nos últimos dias, como ela não tem condições de identificar crimes sendo cometidos, aliciamento,
de crianças e adolescentes. E não são postagens que são cifradas, que têm códigos, são mensagens claras, como mostram, infelizmente, os últimos ataques. Então, as redes sociais têm que, sim, se estabelecer diante da lei do país, tem que cumprir as regras que são estabelecidas no país, principalmente como defesa, uma primeira linha de defesa das crianças, adolescentes e até de adultos nessa questão das redes sociais, e ajudar no combate desses grupos, que são grupos organizados. A gente tem que colocar isso claramente. E a medida do governador Tarcísio de falar dessa força-tarefa da Polícia Militar dá um indicativo que a Polícia Civil está investigando. E para que essa investigação consiga ser rápida e ação rápida, é preciso da ação das redes sociais. Não dá para tratar isso como um caso de liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. E eu tenho certeza que a grande maioria dos ouvintes aqui concorda comigo. As redes sociais precisam sim agir. Termo de uso? Que termo de uso está acima da legislação, gente? Que termo de uso vale mais do que a vida de uma pessoa, da vida de uma criança? Não existe isso, e as redes sociais precisam sim ser responsabilizadas e agir, Heitor. Ouvinte Edmilson Santos participando também pelo WhatsApp. Bom dia, amigos. Eu tenho uma opinião em relação aos ataques das escolas. Essas pessoas querem aparecer na mídia para conseguirem destaque em suas redes. Acho que a mídia deveria não divulgar com tanta ênfase. Sei que é difícil não levar a informação, mas acaba com isso, acabando com a mídia, acaba a popularidade desses desequilibrados. Edmilson, essa é a grande discussão hoje no jornalismo brasileiro. O que deve ou não ser noticiado? Nós, diariamente, recebemos uma série de boatos que são absolutamente filtrados e só são divulgados casos que realmente passam por essa análise de que mereçam ter uma atenção, porque também não divulgar pode fazer com que a população não fique atenta a algo grave que está acontecendo. Mas eu entendo perfeitamente e acordo todos os dias nos últimos dias pensando justamente até que ponto a gente tem que equilibrar o que pode ser tornado público e o que não deve ser colocado, para que não haja esse encorajamento, para que não se coloque como um ato público algo que muitas vezes é justamente o que o agressor está buscando. Para a gente fechar com a nossa participação também do ouvinte, trazendo aqui a opinião da Silvia Jonas, que participa pelo WhatsApp, do assunto anterior que nós estávamos debatendo, que era a taxação dos sites chineses. Ela diz o seguinte: quem compra o produto chinês barato ajuda a exploração de mão de obra, aumento de descarte das roupas, não dá emprego para o nosso povo e acaba com a nossa indústria. Estamos dependendo de produtos da China para tudo. Quando nós temos o que aqui para vender, isso aumenta o preço dos produtos fabricados no Brasil. Então, ela defende que a indústria brasileira seja mais fortalecida. Muito obrigado aqui a mensagem da Silvia Jonas. E com a mensagem da Silvia, a gente encerra esse Bastidores do Poder de hoje, às 11 da manhã, 28 minutos. Mas fazendo o convite, amanhã às 10 da manhã, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Tiago Prudente. Até amanhã, Heitor, e aos ouvintes. A partir de agora, o noticiário esportivo com Carlos Henrique no Nossa Área, com todo o timaço do Carlos Batista. Um grande abraço para você, muito bom dia, boa quinta-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito.